A Amazônia ela é super heterogênea em termos não só de biodiversidade, né? Tem áreas da Amazônia que tem certas espécies que não tem em outras áreas, né? Mas ela também é heterogênea quanto aos tipos de rios, aos tipos de solo, tem uma heterogeneidade do clima. Então tem muitos aspectos que a gente chama assim de, vamos chamar de abióticos, que não estão diretamente, não são animais ou plantas, mas estão intimamente ligados, né, com a biodiversidade, que de certa forma é a geologia da Amazônia. Uma pergunta fundamental da ciência, né? Não é só da ciência amazônica. A Amazônia é uma região do planeta, se pensar assim, no planeta Terra como um todo, é uma região, é uma pequena parte do planeta, né? É uma parte grande do Brasil, mas é uma pequena parte do planeta. E essa pequena parte do planeta, ela abriga uma quantidade, um número de espécies de animais e plantas muito grande. É uma zona, é uma região que tem um número de espécies muito grande, né? Maior do que qualquer outra região do planeta. E entender as causas disso é uma questão fundamental da ciência, né? Isso não envolve só a biodiversidade, envolve a geologia, né? Envolve tem espécies que vivem em áreas altas, tem espécies que vivem em planícies, tem espécies que vivem em áreas que os rios inundam todo ano, tem espécies que já não gostam desse ambiente, né? Então, entender essa elevada biodiversidade passa por entender como que esse mosaico de ambientes foi formado na Amazônia, né? E aí a pesquisa em geologia entra nessa vertente, que é entender como os ambientes, esses diferentes ambientes são formados, como eles mudam. Essas mudanças, existem mudanças naturais, né? Antes de existir natural, sem interferência humana direta, vamos dizer assim, né? Então, as populações humanas, elas são muito importantes na Amazônia, estão distribuídas por toda a Amazônia. Acho que há pelo menos uns 10 mil anos, assim, né? Acho que o Eduardo Neves certamente deve ter mencionado isso, né? Com muita propriedade. Mas a biodiversidade que existe hoje, ela foi originada num intervalo de tempo muito mais amplo, de milhões de anos, quando não existia população humana no planeta, né? Então, essa nossa pesquisa geológica, ela olha também para esse tempo mais profundo, né? De como os ambientes mudaram, como que o clima mudou, como que a biodiversidade foi influenciada por isso e como a biodiversidade influenciou isso, né? A biodiversidade também influencia o clima, também molda os ambientes, né? Então a geologia ela olha também para esse tempo mais profundo, né? A partir do momento em que as populações humanas passam a ocupar a Amazônia, elas passam a influenciar esses ambientes, né? Isso tem estudos que sugerem, né, que essas populações pré-históricas, elas, de certa forma, até ajudaram a moldar a floresta que a gente tem hoje. Tem alguns estudos que sugerem isso. E se a gente vem para os tempos mais recentes, né, a, as atividades humanas, tanto locais, vamos pegar desmatamento, né, isso é um efeito severo que está mudando, está gerando perda de biodiversidade. Numa escala global, aumento de gases de efeito estufa na atmosfera, induzindo mudança climática. Isso também tem um efeito na Amazônia, e a Amazônia, a perda de florestas na Amazônia também contribui para a intensificação da mudança climática, porque a Amazônia é um elemento importante do clima global. Então, existem muitas interações, né, de duas vias, e a geologia também, ela aborda, né, essas interações, porque nessas pesquisas para entender esse passado mais remoto, a nossa referência é sempre o ambiente moderno. Então a gente também precisa entender como que o nosso ambiente atual funciona, né? Por exemplo,
Se passa a chover menos numa determinada região da Amazônia, os rios vão mudar, vai ter menos vazão no rio. Como que essa redução da vazão do rio vai afetar a floresta aluvial, que depende do alagamento anual, né? Os animais que só vivem nesse tipo de floresta, como eles vão ser afetados. As populações humanas que, às vezes a maior parte dos alimentos vem dessa floresta aluvial ou vem dos ambientes aquáticos, como que isso vai ser afetado, disponibilidade de água. Então, essa trama de interações entre ambiente, biodiversidade e populações humanas que ocorrem atualmente na Amazônia, também é um tema, né, que as geociências contribuem, né, interagindo com a biologia, né, a ecologia, a antropologia, né, as ciências atmosféricas, muitas outras ciências. A geologia começou a entrar nessa área ambiental quando o desenvolvimento sustentável começou a ganhar mais relevância global. Com a mudança climática, as emissões de gases de efeito estufa, a mudança climática, tem áreas da geologia que também se dedicam especificamente a isso, né? Por exemplo, os nossos registros climáticos históricos, né, de observações, eles são muito curtos, né? E para entender assim, como o clima muda, se a gente ficar restrito ao último século, isso é um momento curto ali da vida do clima, vamos dizer assim, né? Se é que o clima, né, vai acabar um dia, mas... Então, para entender o clima de uma forma mais ampla, a gente precisa entender achar formas de reconstituir como o clima mudou no passado. Essa é uma área chamada paleoclimatologia, que a geologia tem uma contribuição muito forte, porque ela consegue usar materiais geológicos para reconstituir como foi a chuva na Amazônia, tempo, né, passado, como foi a vegetação na Amazônia, como eram os rios da Amazônia, né? Então, essa também é uma área das geociências, né, a paleoclimatologia, que é mais recente, que tem uma participação muito forte na pesquisa de geociências na Amazônia. O ciclo do carbono, né? Então, hoje, para a gente entender o quanto de carbono a humanidade emite para a atmosfera, a gente, além de entender esse carbono que é emitido pelos queima de combustíveis fósseis, a gente tem que entender também as fontes naturais de carbono, né? Então, as planícies dos rios que alagam, elas são grandes fontes naturais de carbono, né? Isso ainda não é muito bem compreendido. Quanto que essa fonte natural contribui para a emissão de dióxido de carbono e metano para a atmosfera. Se a gente induz uma perturbação num rio, constrói uma barragem e um grande lago de hidrelétrica, isso também muda a participação do rio no ciclo do carbono, né? Então aí é uma atividade humana gerando uma perturbação, né, num ambiente natural que contribui para a emissão ou para a captura de carbono da atmosfera. Tem o projeto chamado Projeto de Perfuração Transamazônica. A motivação desse projeto é a questão fundamental do porquê existe tantas espécies de animais e plantas na Amazônia. Como é que isso aconteceu, né? Essa é a motivação do projeto, né? E por que perfuração? Então, a gente busca reconstituir como era a Amazônia no passado, na verdade, desde a sua origem, né? Então, a gente quer reconstituir como era essa região do norte da América do Sul, idealmente antes de existir a Amazônia. O que existia ali antes de existir a Amazônia? Quando que a Amazônia apareceu e como ela se transformou até chegar ao que temos hoje, né? Como é que nós fazemos isso? Nós estudamos os sedimentos que se acumulam em bacias sedimentares. Bacias sedimentares são áreas da superfície terrestre que estão afundando, mas
numa velocidade muito lenta, né? E essas áreas, elas acumulam sedimentos, que são detritos de rochas, detritos de florestas, de micro-organismos que vivem no solo, na água. Esses detritos, eles são transportados pelos rios, por vento, e se acumulam nas bacias sedimentares. Isso vai se acumulando em camadas, né? Então, essas camadas de sedimentos, depois de um tempo, elas podem virar rochas, né? Então, as bacias sedimentares, elas são arquivos do passado da Terra. E as bacias sedimentares da Amazônia, elas representam um arquivo, né? É um livro aí da história da Amazônia, que a gente, usando diversos métodos analíticos, consegue ler esse livro, né? Então, alguns métodos nos permitem dizer num determinado tempo, né, há 25 milhões de anos atrás, de onde vinham os rios que levaram, né, aqueles sedimentos para aquela região. Como que eram as florestas, tinha mais floresta aberta, as florestas eram fechadas, a diversidade de plantas era igual à que tem hoje, era maior, era menor. Existem alguns estudos que mostram que o mar do Caribe, num determinado momento, conseguiu entrar na parte oeste da Amazônia, então teve um período em que, né, tinha até mar na Amazônia, e isso está registrado porque tem fósseis de organismos marinhos em algumas camadas. Então, os sedimentos e as rochas sedimentares, eles são arquivos do passado, né? O problema é que na maior parte da Amazônia, somente as rochas mais recentes, ou os sedimentos mais recentes, é que estão expostos na superfície, né? Então, muitos dos nossos projetos anteriores, a gente, né, fazia expedições para a Amazônia, faz isso ainda muito, né? Então, pega um barco, vai lá ao longo dos rios, aí aqueles barrancos de rio ali são as camadas mais recentes, né, dos últimos centenas de milhares de anos, tá? Então, fazendo essas expedições, acessando materiais que estão na superfície, a gente consegue reconstituir esse passado mais recente da Amazônia, do Quaternário. Agora, se a gente quiser acessar esse passado mais distante, que documenta a Amazônia desde a sua origem, a gente tem que acessar o subsolo. E para acessar o subsolo, tirar amostras do subsolo, nós precisamos fazer perfurações, tá? Então, esse projeto da perfuração transamazônica, o objetivo é perfurar em bacias sedimentares que contêm rochas e sedimentos desde a origem da Amazônia. Isso de pelo menos dezenas de milhões de anos de idade. E dependendo da localidade, esses sedimentos, eles podem estar até milhares de metros de profundidade. Centenas a alguns milhares de metros de profundidade. A articulação desse projeto, acho que começou em 2012 ou 2013, um grupo de pesquisadores reuniu para começar a montar essa iniciativa, né, para buscar o financiamento para realizar essas perfurações, né? Isso daí começou com Paul Baker, né, que é um pesquisador da Universidade de Duke, a Sherilyn Fritz, que é uma pesquisadora da Universidade de Nebraska, que estuda o clima da América do Sul, o Cleverson Silva, que é um professor da Universidade Federal Fluminense, né? O Carlos Jaramillo, que recentemente deu palestra lá na FAPESP, que é um pesquisador do Smithsonian, e outros pesquisadores, né? Eu entrei no projeto um pouco depois. Então, a primeira coisa foi reunir um grupo de pesquisadores interessados nessa questão de ciência básica da Amazônia, tá? Segundo passo foi onde realizar essas perfurações. Então, essa perfuração é muito custosa,
depois eu vou falar dos custos envolvidos. Então, para você convencer alguém a financiar essa pesquisa, você tem que ter uma certa garantia que aquele local que você vai perfurar tem os sedimentos que documentam a história da Amazônia, né? Esse projeto ele busca amostras dos últimos 65 milhões de anos, que é o período Cenozoico, que foi quando a Amazônia, né, evoluiu e virou o que é hoje. Tá? Então precisava de localidades de bacias sedimentares onde ocorrem sedimentos acumulados nos últimos 65 milhões de anos de forma mais ou menos contínua. Aí entra a exploração de petróleo, porque essas perfurações feitas para exploração de petróleo, elas não encontraram petróleo nessas localidades, né? Mas elas geraram muitas informações que, apesar das amostras não serem úteis para nós, essas informações nos permitem confirmar que naquela localidade tem os sedimentos com essas idades. O projeto foi concebido para realizar 5 perfurações na Amazônia brasileira, do extremo oeste, no Acre, né, até a Foz do Amazonas. Isso porque a Amazônia é uma região muito grande, heterogênea, então se a gente fizer, né, só uma perfuração, é uma informação pontual que vai pegar a história de uma parte da Amazônia. Então por isso que foram pensadas 5 perfurações, do oeste ao leste, né, perto da Foz do Amazonas. Tá? Então o projeto foi concebido para essas 5 perfurações no continente, mais uma perfuração no oceano, porque aí o oceano pega numa área que recebe os sedimentos que o rio Amazonas entrega para o Oceano Atlântico. Então ali tem uma informação integrada da bacia amazônica inteira. Né? Então eram 5 perfurações no continente, mais uma no oceano. O projeto foi concebido dessa forma. Inicialmente ele foi apresentado para o ICDP, que é o International Continental Scientific Drilling Program, que é um consórcio internacional para financiar a pesquisa científica que depende de perfurações. Né? Então o ICDP concedeu o financiamento de $1,5 milhão. Depois essa proposta foi apresentada para a NSF dos Estados Unidos, que concedeu mais um montante para a perfuração, cerca de $1 milhão. Depois o Carlos Jaramillo conseguiu mais um recurso no Smithsonian, através, acho que, de um doador, conseguiu mais $700 mil. E aí nós apresentamos essa proposta para a FAPESP. Aí eu entrei no grupo para apresentar a proposta para a FAPESP como coordenador do projeto temático FAPESP. E aí a FAPESP concedeu mais ou menos $1 milhão só para perfuração, além de recursos para bolsas, né, viagens e tal. Esses recursos eles não eram suficientes para realizar 5 perfurações. Mas antes da pandemia, o financiamento da FAPESP foi concedido em 2020, um pouquinho antes da pandemia. Esse recurso, né, ICDP, NSF, Smithsonian, FAPESP, ele era suficiente para realizar 3 perfurações. Né? Tudo bem, não são 5, mas 3, né? Uma no oeste, uma no centro e outra no leste, perto da Foz do Amazonas, já tá bom, né? Dá para a gente fazer muita coisa com isso. Mas aí veio a pandemia, os custos de serviços de sondagem subiram demais. Então o nosso recurso para 3 perfurações virou um recurso para 2 perfurações. Aí nós excluímos a perfuração do centro, né, da Amazônia, e ficamos com a perfuração do extremo oeste, na bacia do Acre, e a perfuração do extremo leste, na bacia do Marajó. A perfuração no oceano, ela estava aprovada para ser realizada pelo IODP, que é o análogo ao ICDP, mas para pesquisa oceânica, que envolve perfuração no oceano. Né? O navio oceanográfico americano, que fazia parte do IODP, estava agendado para fazer essa perfuração, mas
veio a pandemia, não foi possível obter uma licença do Exército ou da Marinha para realizar essa perfuração. E nesse tempo o IODP foi não descontinuado, ele entrou no modo de revisão e esse nosso cruzeiro foi cancelado, né? Agora tem um grupo de pesquisadores que está tentando, né, restabelecer essa perfuração no oceano, né? Então, nosso desejo eram 5 perfurações no continente, mais uma no oceano. A nossa realidade atual são 2 perfurações no continente, né? Apesar dessa redução, essas 2 perfurações no continente já nos fornecem materiais sem precedentes, né, para abordar essa questão básica da origem da Amazônia. A sonda que se utiliza é uma sonda semelhante à que se utiliza para perfuração de poço de petróleo, mas ela é um misto, assim, ela tem técnicas de perfuração para petróleo, técnicas para mineração, mas ela é concebida para essa testemunhagem contínua, né, coleta do testemunho. As universidades não têm essa infraestrutura, nem faz muito sentido ter isso. Então, para realizar a perfuração, nós precisamos contratar uma empresa, né? Então, nós fizemos um contrato com uma empresa de sondagem de Minas Gerais, de Belo Horizonte, chamada Geosol. Então, elaborar esse contrato com 4 financiadores já foi uma complexidade grande. Isso a gente gastou, acho que 1 ano quase, né, com assessoria da Procuradoria da USP, advogados da DUC, para conseguir, né, colocar isso no papel. Então teve essa etapa. Outra etapa importante, onde fazer a sondagem. Então nós visitamos locais onde a Petrobras perfurou o poço. Quanto mais perto do poço, melhor, porque a gente tem mais garantia de que aquela informação vai estar ali no nosso poço também. Mas o local que a Petrobras, lá no Acre, né, o poço da Petrobras, hoje é o quintal da casa de uma pessoa, então não dá para perfurar ali. Então nós fizemos visitas para procurar um local mais adequado. Nós achamos uma parte de uma fazenda, né, que estava em torno de uns 500 metros de um posto da Petrobras, uma distância curta, né? Então aí nós tivemos que identificar o proprietário, né, pedir autorização para ele. Tendo a localidade exata, aí nós tivemos que solicitar licenças ambientais para a prefeitura, para a agência estadual de meio ambiente. Temos que comunicar à Agência Nacional de Mineração, porque envolve material micropaleontológico. Então, teve essa fase de obtenção das licenças. Então, temos o local, temos as licenças, agora nós podemos mobilizar a sonda para lá, né? A empresa Geosol, onde a sonda estava, até a localidade de Rodrigues Alves, que é uma cidade no interior do Acre, dá acho que mais de 4.000 quilômetros de distância. Então, o transporte da sonda, né, da empresa até a localidade da sondagem já é uma logística custosa, complicada, né? Então, chegando a sonda lá, aí nós também temos que definir a logística do nosso pessoal, né? Essas perfurações, quanto mais demorado, mais caro, né? Então tem que ser tudo planejado para ser feito no menor tempo possível. Por isso a sonda opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa perfuração do Acre, ela estava prevista para ser concluída em 3 a 4 meses. Acho que a sonda chegou lá em maio, junho ela estava pronta, começou a perfurar, se não me engano, em 16 de junho. Nós encerramos a perfuração, acho que foi 28 de dezembro. Então, durou muito mais, né? A previsão, a nossa expectativa era perfurar até 2.000 metros lá. Nós paramos a perfuração em 923 metros.
Tá? Então a realidade foi bem diferente da expectativa, tá? Porque os sedimentos perfurados, eles são, já estou até falando mais sedimento e não rocha, porque eles são materiais friáveis, né? Então isso ocasionou muitas dificuldades na operação da sonda. A perfuração ela é feita de 3 em 3 metros. Então perfura 3 metros, a coluna de perfuração ela é um tubo vazado, né? Com uma broca, tipo aquelas serra-copo, sabe? Então ela perfura, né? Uma sondagem rotativa, 3 metros, aí esses 3 metros é recolhido por dentro da coluna. Perfura mais 3 metros e assim vai. Mas o espaço entre a coluna de perfuração e a rocha, ele é muito pequeno. Isso é vantajoso ser pequeno. Como o material é friável, as paredes do poço, elas colapsam, né? E aí isso gera prisão da coluna. Tem várias situações que podem gerar aprisionamento da coluna de perfuração. E quando isso aconteceu algumas vezes no Acre, você não pode simplesmente puxar com toda a força, porque a máquina tem força para puxar. A coluna de perfuração ela é feita por hastes de 3 metros que são rosqueadas uma na outra, né? Mas se aprisiona e você puxa com muita força e estoura uma haste e fica parte da coluna presa, acabou o poço, né? Aí você tem que tentar recuperar aquela haste. Tá? Então aconteceram alguns eventos de prisão de coluna que demandou ali mais de mês tentando resolver, né? Chegou num ponto em que a coluna ficou presa, não foi possível soltar a coluna, então foi tentado fazer um desvio, né? Introduzir uma outra coluna de menor diâmetro por dentro da coluna que estava presa, perfurar a coluna presa e aí continuar o furo por trás pelo lado, com um diâmetro menor. Isso foi tentado, acho que a gente ficou algumas semanas tentando fazer isso. Não conseguiu. E aí chegou num ponto que os recursos financeiros que nós tínhamos para o Acre acabaram. A gente poderia continuar insistindo ali em alternativas para, né, fazer o desvio ou até fazer um outro furo do lado. Só que aí a gente ia começar a usar recursos do Marajó. Então, quando chegou no fim de dezembro, né, falou, ó, acabou. Aqui no Acre não dá para gastar mais que isso, então o que a gente conseguiu aqui foi perfurar até 923 metros, que já é não são os 2.000 que nós queríamos, mas já é um material assim que vai demandar aí muitos anos de estudos, né? Existem alguns outros estudos, né, das mesmas rochas no Acre. A gente acha que esses 920 metros de profundidade pegam talvez os últimos 25 milhões de anos. A rocha ou sedimento, ele é acomodado dentro de um tubo de plástico, de PVC transparente. Aí nós cortamos em pedaços de 1 metro a 1,5 metro, né? Aí são capeados, identificados. Então os testemunhos eles estão em tubos eles estão ali até. Então, né, os do Acre estão aqui na garagem, eles vão ser transportados para o repositório de testemunhos na sexta-feira. Então, esses testemunhos eles têm que ir para uma biblioteca de testemunhos. Né? Isso aí é material de estudo para décadas. Assim, né? Então, nos primeiros 2 anos depois da perfuração, quem tem acesso a esse material são os pesquisadores envolvidos no projeto. Mas depois desses 2 anos, esse material fica disponível, né, para outros pesquisadores e ele tem que ser guardado para sempre. Né? Então, por isso que ele precisa ir para o que nós chamamos de repositório de testemunhos. Os projetos financiados pelo ICDP, eles devem ir para repositórios certificados pelo ICDP. Né?
tem que ser um repositório que seja acessível pela comunidade científica e que tenha uma existência longa, né? Tá? Então, os testemunhos do nosso projeto, eles vão ser armazenados no repositório da Universidade de Minnesota, tá? Porque o Brasil ele ainda não tem um repositório de testemunhos para fins científicos, né? Certificado, né? Que trabalhe com essas normas do ICDP. Os testemunhos do Acre, o plano é que eles sejam transportados para a Universidade de Minnesota. Chegando lá, primeira coisa, eles têm que ser abertos, cortados ao meio, duas metades. Uma metade é arquivo, outra metade é estudo, né? Então todos serão cortados, imagiados, registrados. Aí em agosto nós teremos uma workshop de amostragem. Então aí os pesquisadores do projeto vão para Minneapolis para realizar descrições detalhadas dos testemunhos e tomar amostras, subamostras, para as análises laboratoriais. No Acre foi encerrado em dezembro, finzinho de dezembro. Aí teve a mobilização da sonda para o Marajó, né? Foi decidido transportá-la por balsa através do Rio Juruá, Rio Solimões, Rio Amazonas. Aí tem uns canais que saem lá na localidade de Bagre, né, no sul da ilha do Marajó. O transporte da sonda, acho que a sonda... eu não sei exatamente a data que a sonda chegou lá em Bagre, mas ela ficou pronta para perfuração na semana passada.